Neste momento, vamos colocar de joelho e falarmos com o nosso Deus. Soberano Deus e Altíssimo Pai Celeste para os céus, obrigada pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Que o Senhor possa estar conosco no culto, nos momentos que se seguem e que o Senhor possa estar com cada família representada. Obrigada por essa semana e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, amém. Até que ponto? Até que ponto você vai aguentar a pressão de não jogar aos sábados? O esporte cria pontes e derruba preconceitos. Você vai pedir para não jogar de sábado, você vai estar lá, mas estando lá, você vai usar isso como uma forma de testemunho. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Match Point. Eu gosto muito do verso de 1 Coríntios 10:13, que diz que tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Conciliar paixão, profissão e missão é um privilégio. A realidade da maioria das pessoas é trabalhar para ganhar o pão de cada dia e encontrar algum hobby, algum lazer, alguma atividade extra que seja capaz de proporcionar alegria e prazer e que não seja ligado a uma obrigação. E por isso eu me sinto um privilegiado, porque o que garante o meu sustento também dá sentido à minha vida. Pouca gente associa ser atleta a ser religioso, mas o apóstolo Paulo cita algo comum a ambos, que é a disciplina. Ser um atleta cristão adventista envolve dedicação e ensina lições muito importantes como aprender a lidar com as vitórias e derrotas que acontecem em todos os aspectos da vida. A gente diz que o tênis de mesa é um xadrez em movimento, porque é preciso ter estratégia, concentração, equilíbrio emocional, preparo físico, para saber como vai jogar, onde vai jogar, qual o próximo movimento e qual o melhor jeito de antecipar o movimento do seu adversário. O tênis de mesa entrou na minha vida começando com uma brincadeira, depois começou a ficar sério quando teve uma competição na escola. Procurei uma escola de tênis de mesa e me dediquei 5 horas por dia, 2 vezes por semana. E anos mais tarde eu comecei a competir como atleta profissional. E não é comum você ver atletas profissionais adventistas. E você sabe bem por que isso acontece. Querendo ou não, as provas acabam acontecendo no sábado. Quanto mais forte você é, mais alto você chega, isso envolve, então, técnicos, envolve patrocinadores, envolve uma equipe, envolve uma delegação. Então, até que ponto você vai aguentar a pressão de não jogar aos sábados? E eu penso sobre isso o seguinte: você vai pedir para não jogar de sábado, você vai estar lá, mas estando lá, você vai usar isso como uma forma de testemunho. Fala pessoal, eu sou o Walter Chiapper, sou atleta de tênis de mesa e hoje, sexta-feira, acabei de fazer minha participação no Challenge do Circuito Nacional. Fiz 2 jogos, venci os 2 jogos e agora tá escurecendo aqui, é porque o pôr do sol tá chegando. E agora na fase final eu vou acabar perdendo de WO, porque, né, cai depois do pôr do sol e não tinha mais o que fazer. Mas é assim, vida de atleta adventista, óbvio que eu tô com muita vontade, né, de jogar, tinha muita chance de pegar um pódio, mas Deus sempre em primeiro lugar. E agora, um feliz só pra vocês, né? Depois de tudo isso, só agradecer a Deus por mais uma bênção de participar. E quem sabe domingo vem então uma medalha, não sei. O esporte nos une, mas também nos desafia a ser cada vez melhor. Às vezes, isso quer dizer avançar, mas em outras, recuar. Quando surge a chance de participar de uma competição, não dá para saber se os jogos vão cair no sábado ou não. Mas antes de inscrever para o campeonato os nossos atletas, eu explico para a entidade responsável pelo evento a nossa posição sobre a guarda do sábado. O sábado ele não é uma regra para ser superada. Na verdade, o sábado vai continuar existindo, a gente guardando ou não guardando esse dia. Ele vai continuar sendo um dia santo.
um marco entre Deus e também a humanidade. Com isso, eu lembro que, às vezes, Deus faz questão também de nos surpreender. Pai, mãe, Esther, acabou aqui brasileiro e deu certo, 28 de julho, primeiro lugar, campeão brasileiro, depois de muito treino, com o apoio de vocês também aí, recebendo essa semana, obrigado. Deu certo, campeão brasileiro, tênis de mesa. O meu desafio em relação ao sábado foi no esporte, mas o seu pode ser no trabalho ou na faculdade. O que eu quero dizer é que o Deus que eu confio é o mesmo Deus que está ao seu lado. Não negocie a sua fidelidade a Ele. Por isso, em meio aos desafios, coloque Deus em primeiro lugar. Nós servimos a um Deus bondoso e, por isso, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração.
Olá, crianças. Feliz sábado. Nossa, não ouvi nada. Vou perguntar de novo, tá? Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, igreja. Ó, hoje a historinha que a gente vai contar vai falar sobre um abraço. Quem gosta de dar abraços e receber abraços? Quem gosta de... Principalmente quando é as pessoas que a gente ama, né? O papai, a mamãe, os amigos, né? É muito bom dar e receber um abraço. E a história que a gente vai contar hoje, eu vou fazer uma ilustração sobre a parábola do filho pródigo. Vocês vão ajudar eu ler ali o que está escrito. Ali em Lucas 15, é Lucas 15, 20, tá? Ó, eu vou falar, vocês vão repetir comigo. Ó, então voltou para casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão. Correu para o filho e o beijou. Amém. Então, a história conta... Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, né? Aí eu vou fazer uma ilustração em cima dela, mas que tem o mesmo significado. Você muda aqui para mim? A história conta que um filho, ele não se dava bem com seu pai. Ele vivia brigando, discutindo com seu pai. Ele achava que o pai dele era muito antigo, que ele tinha ideias ultrapassadas, né? E ele não queria mais ficar ao lado do pai dele, que ele se achava muito moderno. E eles moravam numa fazenda que do lado da fazenda, do lado de fora da fazenda, passava uma linha de trem. E o que ele fez? Ele pode passar o próximo. Aí o que ele fez? Ele decidiu ir embora de casa. Ele decidiu ir embora, ele passou a mão na trouxinha dele, ó, fez a trouxa de roupa. Quando o trem, pode botar, quando o trem passou, ele correu, entrou dentro do trem e ficou de lado dentro do vagão do trem, vendo cada vez mais a casa do pai dele ficando mais longe. Aí ele foi embora, aí ele foi conhecer novas cidades, novos locais. Aí ele foi curtir a vida, curtiu a vida do jeito que ele podia. Pode passar. Aí até que acontece que ele começou a se envolver com coisas erradas. Ele começou a fumar, ele começou a usar drogas. Os amigos dele ofereciam bebidas para ele. E cada vez mais ele foi se afundando na vida. Cada vez mais ele foi se perdendo. Aí a polícia começou a perseguir ele. Ele começou a fugir da polícia. De dia ele dormia, ele descansava. À noite ele fazia as coisas erradas. Ele vivia no escuro. Ele vivia na escuridão. Ele vivia no caminho mau. Até que chegou um dia que ele se arrependeu. Aí ele lembrou da casa do pai dele. Ele viu que ele tinha um lugar maravilhoso, que era ficar junto do pai. E ele, muito triste... Pode passar, pode, volta ela. Aí ele, muito triste ali, ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou voltar para a casa do meu pai? Meu pai é uma pessoa muito dura. Meu pai tem pensamentos muito diferentes do meu. Meu pai não vai mais me aceitar em casa. Ainda mais agora que eu estou dependente de drogas, eu estou fazendo coisas erradas. Meu pai não vai aceitar lá em casa. O que eu posso fazer? Aí ele teve uma ideia, ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta e vou mandar a carta para ele. Aí a carta está aqui comigo, eu vou ler a carta para vocês, tá bom? Aí ele escreveu a carta. Aqui é a carta. Ó, ele escreveu o seguinte na carta, pai, minha vida está destruída depois que eu saí da fazenda. A minha vida virou um inferno. Eu reconheço que estou de mal a pior. Só existe uma saída, eu voltar para sua casa. Se o Senhor me receber.
Eu sei que eu sou indigno de voltar para a tua casa. Eu não sabia que eu era feliz, mas agora eu sei como eu sou infeliz, longe da tua casa. Se o Senhor puder me receber, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Pai, eu não tenho coragem de ir aí. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo que me rejeite. Mas eu te peço uma coisa. Eu vou pegar aquele trem novamente. Você distribui para a igreja? Para toda a igreja. Eu não tenho coragem de ir até aí. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo que me rejeite. Mas eu te peço uma coisa. Eu vou pegar aquele trem novamente. E eu vou pelo caminho daquele trem. E vou olhando da janela. Se o Senhor quiser me receber de volta, coloque um lenço amarrado naquela árvore que está de frente à nossa casa. Se o Senhor quiser eu na tua casa, coloque um lenço amarrado na árvore. E eu dentro do trem vou ver, como um sinal que o Senhor quer que eu volte aí. Aí eu desço e o Senhor... Mas se o Senhor não quiser, não coloque nada. Mas eu irei assim mesmo. E espero a tua resposta na árvore pelo lenço. Aí ele mandou a carta, né? Aí ele ficou esperando. Ele esperou uma semana. E demorou uma semana para dar tempo para chegar a carta até o pai dele. E aquela semana foi de angústia, sabe? Foi de tristeza. Porque ele não sabia se o pai dele ia recebê-lo de volta, né? Aí ficou naquela expectativa. Aí quando passou uma semana, ele correu e pegou o trem novamente. E a viagem era muito longa, sabe? A viagem era longa para ir até chegar naquele caminho, demorava dias e dias. E a viagem era longa, e ele naquela expectativa, se o pai dele ia rejeitar ele. Aí quando o trem estava chegando já bem próximo da fazenda, ele ficou lá dentro do trem olhando, para ver se ele conseguia chegar à fazenda, mas ainda não dava para ver a fazenda. Mas quando foi na entrada da fazenda, ele viu, sabe o que ele viu, crianças? Quando eu fazia assim, ó, todo mundo fazia assim, tá? Quando eu abanar o papel. Quando ele chegou na entrada da fazenda, ele viu uma árvore. E sabe o que tinha na árvore? Não tinha um lencinho amarrado. Tinha um grande lençol amarrado na árvore. Aí, e o trem continuou indo, né? Aí chegou a segunda árvore. Na segunda árvore, sabe o que tinha? Tinha um grande lenço amarrado. E o trem continuou na caminhada. Quando chegou na terceira árvore, tinha um grande lenço. E todas aquelas árvores tinham dezenas, centenas, milhares, milhões de árvores, todas com lenço amarrado. Aí quando o trem chegou lá na casa, estava a casa, as janelas, as portas, todas com lenços amarrados. Inclusive aquela árvore que ele pediu para o pai dele, que amarrasse um lenço naquela árvore. Aí o filho chorava de dentro do trem. Ele chorava, aí ele pulou do trem, ele correu, e lá estava o pai dele com as mãos abertas, ele abraçou o pai dele, e os dois choravam e ficavam felizes. E ele falava para o pai, pai, me perdoa, não mereço o seu amor, eu não te mereço. Eu não mereço o seu amor. Só que aquela cena não precisava de dizer mais nada. Todas aquelas árvores não precisavam de dizer mais nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças. Que hoje, Deus não está amarrando lenços nas árvores para provar o seu amor por cada um de nós. Mas Deus deixou o quê? Ele deixou um livro, que dentro desse livro está cheio de folhinhas brancas, brancas como lenço, e aqui fala do amor dele por cada um de nós. E aqui fala que ele nos ama cada vez mais e quer nos amar até a eternidade. Amém? E aí, gostaram da historinha, da ilustração? Sim?
Vamos fazer a posição para oração? Alguém quer fazer oração? Quer, Benjamin? Quer fazer oração? Quer? Ela quer? Quer orar? O seu papai vai ajudar você a orar, tá? Vamos na posição. Repete também. Posição para oração. Repete. Senhor, meu Deus. Pai, 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 muito obrigado gato, pelo dia de hoje. Deus, Que o Senhor abençoe isso, a todo mundo. Em nome de Jesus. Jesus, amém. Amém. Se Cristo me ama, a oração ouviu. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Em espírito de adoração, ao som, vamos nos colocar de pé e louvar ao nosso Deus. Pois tu és Deus, só tu és santo. Eu o louvarei, eu exaltarei, pois tu és Deus, só tu és santo. Eu exaltarei, eu me prostrarei, pois tu és Deus, só tu és santo. Eu me prostrarei, eu exaltarei, eu o Feche seus olhos, cure sua fronte. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos em Tua casa. E viemos aqui, Senhor Deus, para louvar o Teu nome, para Te exaltar, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Por isso estamos aqui reunidos
na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio. E por isso pedimos a Ti as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Bom, nós estamos hoje encerrando nossa semana de evangelismo jovem. A gente usa essa nomenclatura, né? Semana jovem, mas na verdade é uma semana de evangelismo para toda a igreja. A igreja esteve reunida todos os dias dessa semana e cada dia trazendo uma mensagem especial. E hoje nós estamos encerrando, então, esta semana, e a partir de amanhã os cultos voltam ao normal aqui na igreja e também os cultos que nós fazemos online. Antes de estudar a Bíblia, eu quero agradecer a presença de todos, dizer a vocês que é uma alegria muito grande poder tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe você por ter escolhido esta casa de oração para estar cultuando a Deus hoje. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um que aqui está. E que você se sinta abraçado por Jesus nesta manhã. Bem, o texto para nossa meditação de hoje está no capítulo 9 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do 1 ao 11. Essa semana foi me dada a oportunidade de pregar 2 vezes aqui na igreja. E eu orei a Deus e senti no coração que eu devia falar sobre milagres. Então, na segunda, nós estivemos aqui falando sobre o milagre que Deus realizou na vida de Abraão. E hoje nós vamos falar de novo sobre outro milagre. Porque Deus é o Deus de milagres, né? Então, João capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, ó. Deixa eu tirar esse óculos aqui para ajudar aqui na leitura. Diz assim: caminhava Jesus e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, ou cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me
e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Bem, o Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. O Evangelho de João, quando foi escrito, já circulava na igreja os outros evangelhos por cerca de 20 anos, que já havia os outros evangelhos, no caso de Mateus, Marcos e Lucas, já circulava na igreja há mais de 20 anos. E o Evangelho de João, ele foi escrito para um propósito muito bem definido. Por quê? Porque já estava se pregando na igreja que Jesus Cristo não era Deus. Já circulava pela igreja a ideia de que Jesus Cristo era um profeta, era uma pessoa, um homem enviado de Deus, mas ele não era Deus. Então João, para provar que Jesus Cristo era Deus, ele então escreve o seu evangelho. E o interessante é que João, ele apresenta algumas evidências que Jesus é Deus. E tendo como base aquela citação de Jesus em João 8:58, que diz, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou era a expressão que Deus usava no Velho Testamento. Por exemplo, quando Deus aparece a Moisés no Monte Horebe, e ele diz, vá até Faraó e diz que eu sou te enviou, e diz para ele libertar meu povo. Então, esta é a expressão que Deus usava no Velho Testamento. Eu sou te enviou. Então, João usa estas evidências, e ele aqui enumera 7 vezes que Jesus se autodeclarou, eu sou. Quer ver? Por exemplo, no capítulo 6, verso 35 de João, Jesus diz, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 9, Jesus diz, eu sou a porta, entrai por ela. No capítulo 10, verso 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no verso 15 de João, no capítulo 15, verso 1 de João, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Bem, mas João lança mão de outro método para provar que Jesus é Deus. E agora João enumera também 7 milagres realizados por Jesus. 7 é o número da perfeição. Então João usa aqui 7 milagres utilizados que Jesus realizou, querendo dizer para a igreja que se Jesus ele fazia as mesmas obras de Deus, ele é Deus. Então ele também enumera 7 milagres que o Senhor Jesus realizou. E o primeiro milagre, no capítulo 2 de João, Jesus transforma a água em vinho na festa de casamento de Caná da Galileia. O segundo milagre que Jesus realizou, capítulo 4 de João, a cura do filho do oficial. O terceiro milagre, João capítulo 5, a cura do paralítico, lá no tanque de Betesda. O quarto milagre, Jesus multiplica pães e peixes. O sexto milagre, Jesus anda sobre o mar. O sexto milagre, Jesus cura o cego de nascença. E o sétimo milagre, João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E é no sexto milagre de Jesus
que nós vamos nos concentrar nesta manhã. A cura do cego de nascença. Nós vamos, então, dar um pouco de atenção neste sexto milagre de Jesus. E o interessante é que o texto de João, capítulo 9, ele começa dizendo assim: caminhava Jesus, viu um homem cego. Aqui está uma coisa interessante em Cristo. Jesus caminhava e ele viu um homem cego. O mesmo capítulo, essa mesma leitura que nós fizemos, diz que este homem era cego, vivia como mendigo, a pedir esmolas. Olha que coisa interessante, João fez questão de usar esses detalhes. Ele era um mendigo cego que pedia esmola. João estava querendo dizer, sabe o quê? Que Jesus enxerga pessoas invisíveis. Os mendigos são invisíveis. A gente enxerga eles, mas não vê. Eles andam por aí. Então Jesus, ele viu. Querido, Jesus vê as pessoas. Ele enxerga as pessoas. E agora Jesus vê este cego. E o interessante é que o verso seguinte tem uma coisa aqui que, sabe, que era a mentalidade das pessoas daquele tempo. Os discípulos olham para Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Era a ideia daquele tempo. Era a maneira que as pessoas eram ensinadas naquele tempo. Que as coisas ruins que aconteciam na vida das pessoas era fruto de uma vida de desobediência a Deus e por isso Deus castigava. Quem pecou? E aqui tem outro detalhe interessante. Nós, os seres humanos, amamos saber quem pecou, sim ou não? Quem pecou? Quem pecou? Você viu, fulano de tal pecou. Nós, os seres humanos, adoramos saber quem pecou. Nós procuramos saber quem pecou. Você viu ele? Pecou, caiu. Os discípulos de Jesus também disseram: quem pecou? Queridos, o mais interessante quando nós lemos o texto de João capítulo 9, é que Jesus olha para os seus discípulos, Jesus diz: queridos, eu não estou preocupado quem pecou. Eu não estou procurando quem pecou. Esse detalhe não importa muito para mim. Quem pecou? E aí no verso seguinte diz: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. E outro verso também, e eu tinha um problema sério com este verso aqui, porque eu não entendia. E adolescente, questionador, e perguntava, né? Por que Deus permitiu que um homem nascesse cego só para Jesus vir e fazer um milagre? Né? Porque o texto diz que Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto é para que seja manifesto nele as obras de Deus. E eu tinha um problema com este verso, porque eu não entendia e eu não aceitava que um Deus de amor permitia que alguém nascesse cego para um dia Jesus vir e fazer um milagre. Queridos, mas nós temos que entender uma coisa. A Bíblia, ela não fora escrita em português. A Bíblia fora escrita em outros idiomas. E quando nós vamos para o idioma que a Bíblia fora escrita, aí nós entendemos. Jesus diz assim: nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas já que ele nasceu cego, hoje vai ser manifesto nele as obras de Deus. Querendo ensinar para os seus discípulos que as coisas aqui neste mundo é desse jeito mesmo. As coisas acontecem com as pessoas. As pessoas, sabe, as pessoas elas nascem cegas. As pessoas elas nascem com problemas.
As pessoas morrem nesta vida, as pessoas adoecem nesta vida. Jesus queria ensinar para eles que as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas não é simplesmente porque elas cometeram um ato de pecado. As pessoas boas adoecem, as pessoas más também adoecem. E Jesus diz, já que ele nasceu assim, hoje vai ser manifesto as obras de Deus na vida dele. E agora Jesus se aproxima do ceguinho, daquele homem invisível. Cospe no chão, faz um lodo, um barro com a saliva e passa nos olhos do ceguinho. Aqui tem outra lição que nós precisamos aprender. Por que teve certos momentos que Jesus simplesmente falava e o milagre acontecia? E em outros momentos Jesus fazia algo e a pessoa tinha que fazer outra coisa para o milagre acontecer. Por exemplo, o cego Bartimeu na entrada de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era assim que ele gritava. E Jesus diz, o que você quer que eu te faça? Que eu veja. E Jesus chega para Bartimeu e diz, então vê. E Bartimeu passou a ver. Agora o ceguinho de nascença, Jesus cospe no chão, fez um lodo e passou nos olhos. E disse, vá e lava no tanque de Siloé. Amigos queridos, os milagres para acontecer na sua vida é necessário que você tenha fé. Para que o milagre aconteça em sua vida, você precisa confiar em Jesus. Eu fico imaginando agora aquele ceguinho, com o rosto todo cheio de barro, andando pela rua para ir para o tanque de Siloé. E nesse momento, neste trajeto, queridos, é que acontecem muitas coisas, porque neste trajeto, Satanás, ele te tenta a não confiar em Deus. É neste trajeto que Satanás usa pessoas para levar você a não confiar em Deus. Eu lembro também do grande comandante Naamã. Lembra do comandante assírio Naamã? Leproso, queria a cura, foi até Israel. Eliseu chega para esse comandante e diz, vai até o Rio Jordão e se banha 7 vezes. O comandante, o grande Naamã. Do lado de aqui em São Paulo o povo fala margem, né? Lá na Bahia fala barranco. Lá do outro lado do barranco do rio estavam os soldados gritando, o senhor vai pagar esse mico? O senhor sai da Síria para vir aqui, para um cara mandar você entrar aqui e ficar pulando dessa água aqui 7 vezes? Você vai pagar esse mico? Mas por outro lado tinha outro que dizia, vai, pode ser a tua oportunidade. Agora eu imagino o ceguinho, vamos voltar para o ceguinho agora indo em direção ao tanque de Siloé. E as pessoas olhando para o ceguinho e dando risada da cara do ceguinho, dizendo, ei querido, o cara passou barro na sua cara, rapaz, o cara está tirando barato de você. Desde quando passar barro na cara da gente, a gente fica curado? E o outro, do lado do ceguinho, vai, pode ser a tua chance, é agora. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos estudando a Bíblia com as pessoas, e as pessoas, elas estão desejosas de aceitar Jesus, aparecem as pessoas, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho e dizem, você vai virar crente? Você vai passar para a lei de crente? Você vai fazer essa besteira na sua vida? Porque Satanás manda pessoas para desencorajar você, para levar você a não confiar em Deus. Mas por outro lado, tem o Filho de Deus seguro no seu braço e dizendo, vamos, vai, é a tua chance, confia nele. E o ceguinho foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e agora voltou vendo. O mais interessante é que quando Jesus realiza um milagre na sua vida, você não fica mais do jeito que você era.
Você não vive mais como você vivia. Você não precisa falar, porque as pessoas começam a notar as mudanças que acontecem na sua vida, quando o Senhor Jesus entra em sua vida, realiza o milagre. E olha aqui o que é que as pessoas falaram. No verso 8 do capítulo 9, os vizinhos perguntavam uns para os outros, mas aquele não era o ceguinho? Não era aquele ceguinho que ficava ali como mendigo pedindo esmolas? Aí outras pessoas olhavam e falavam assim, parece com ele, mas acho que não é não. Aí outra pessoa falou assim, é ele sim. Mas não pode ser, não é. Parece com ele. Até que o ceguinho chegou e disse, sou eu mesmo. Ora, como você agora conseguiu ver? Ele diz, um homem chamado Jesus, ele passou barro no meu olho e eu agora vejo. Queridos, quando Jesus entra na sua vida, quando o Senhor Jesus realiza um milagre na sua vida, a tua vida agora passa a ser um testemunho vivo para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e ver não mais você, mas ver Jesus vivendo em você. Porque quando Cristo realiza o milagre, Ele transforma. Já viu? A pessoa vem para a igreja agora. E os vizinhos começam a olhar, mas aquele ali não é o fulano? Será? Mas o fulano só andava bêbado no bar. Parece com ele. Parece com ele, mas não é dele. E de repente o fulano chega e diz, sou eu. Jesus me libertou. Sou eu. Jesus veio e transformou a minha vida. Queridos amigos e queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele também está nos chamando para transformar a nossa vida. Jesus quer realizar milagres na nossa vida. Eu não sei qual o milagre que você precisa que Jesus realize em você. Mas neste momento, Jesus Cristo está à sua disposição para você clamar a Ele e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que eu estou pregando nesta manhã para alguém que está, sofrendo, com medo? Porque segunda-feira vai ter que fazer um exame e você não quer fazer esse exame porque você tem medo? Confie em Jesus. Ele cuida de você. Será que nesta manhã eu estou pregando para alguém que quer servir Jesus, quer amar, quer servir Jesus, quer andar nos caminhos de Jesus Cristo, mas tem medo? Tem medo de tomar a decisão? Ô querido, não tenha medo. Se jogue nos braços de Jesus e diz, Senhor, me leve. Realiza o milagre na minha vida, assim como o Senhor realizou na vida do ceguinho. As pessoas começaram a ver as mudanças que o milagre que Jesus fez na vida daquele ceguinho começou a operar. Mas você sabe como são. Sempre existem as pessoas que duvidam daquilo que Jesus faz pelas outras pessoas. E de repente caiu no ouvido de um grupo de pessoas, de um grupo de homens daquela sociedade. E esses homens, eles eram os reguladores da moral e da religião das pessoas. O nome desse grupo era os fariseus. Os fariseus era quem regulava a moral. Os fariseus era quem regulava a religião das pessoas. Os fariseus era quem ditava a fé das pessoas. E chamaram então esse ceguinho até a sinagoga. E começaram a interrogar o ceguinho. E disseram ao ceguinho, ô ceguinho, você nasceu cego mesmo? O ceguinho disse, eu nasci cego. E os fariseus não acreditavam e diziam, você mente de graça ou alguém te pagou para mentir, ceguinho? O ceguinho disse, eu não minto, eu era cego, mas Jesus,
ele passou barro nos meus olhos e agora eu vejo. Eles não acreditaram no ceguinho. Queridos, muitas pessoas não vão acreditar em você. Muita gente não vai acreditar na sua fé. Muita gente vai zombar da tua fé. Muita gente vai hostilizar você. Muita gente vai dizer para você que você tomou a decisão errada de amar e servir Jesus. Porque para amar e servir Jesus é necessário também que renunciemos a algumas coisas deste mundo. E muitas pessoas não vão acreditar em você. E o interessante é que eles não acreditaram no ceguinho, e agora no verso 18 do capítulo 9 aí, eles então mandaram chamar os pais do ceguinho. E interrogaram os pais do ceguinho e perguntaram: é verdade que este filho de vocês, ele nasceu cego? E eles disseram: é verdade. E como é que ele foi curado? Eu disse: não sei. Eu não sei como foi curado. Queridos, sabe por quê? Os fariseus diziam o seguinte, eles baixaram um decreto e diziam: quem acreditar em Jesus e seguir Jesus vai ser expulso da sinagoga. Quem seguir Jesus e pregar o que ele também prega vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso na sinagoga daquele tempo não era simplesmente ser convidado a sair da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era que você nunca mais poderia entrar na sinagoga. E outra coisa, as escolas daquele tempo, elas eram atreladas à religião. Isso quer dizer que os seus filhos também não poderiam mais estudar. E se você tivesse um comércio e as pessoas soubessem que você foi expulso da sinagoga, eles não entravam mais no seu comércio. E agora chega para os pais do ceguinho e pergunta: ele era cego mesmo? Eles disseram: ele era cego. E como é que ele foi curado? Eles disseram: eu não sei. Mas eles sabiam quem foi. Mas eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. É por isso que tem um ditado lá na Bahia, né? Que diz: filho de peixe é o quê? Peixinho. Às vezes a gente briga com os nossos filhos e tal, mas quando você vê ele fazendo algumas coisas, você vê, é eu. Então, filho de peixe é peixinho. Então, eles mentiram. Então, o que é que fizeram de novo? Chama de novo o ceguinho. Chama esse cego. Chamaram o ceguinho. E agora interrogou o cego: você era cego mesmo? Ele disse: eu era cego. E aí eles disseram: você está mentindo. E o ceguinho disse: se vocês quiserem acreditar, tudo bem, mas se vocês não quiserem acreditar, eu era cego. Mas por que vocês insistem tanto? Vocês também querem seguir Jesus? E quando o ceguinho agora confrontou os fariseus e perguntou: vocês querem seguir Jesus? Então diz que eles o expulsaram da sinagoga. Expulsou o ceguinho da sinagoga. É assim que acontece. Mas, queridos, olha que coisa linda. Quando nós vamos agora para o verso 35, olha que maravilha. Olha que maravilha. Verso 35 do capítulo 9 aí, olha aqui. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Jesus ficou sabendo que havia expulsado o ceguinho da sinagoga. E Jesus agora encontra o ceguinho e faz a pergunta para o ceguinho: crês tu no Filho do Homem? E esta é a pergunta que Jesus faz para cada um de nós que aqui estamos. Crês tu também no Filho do Homem? Você crê em Jesus? E agora olha o que o ceguinho diz para Jesus no verso 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que
eu nele creia. Ou seja, o ceguinho dizia, Jesus perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele disse, mas quem é? Queridos, olha que coisa linda. Uma ovelhinha de Jesus tinha acabado de ser expulsa da igreja dos pastores deste mundo. E agora essa ovelhinha encontra com o bom pastor, com o grande pastor, Jesus, o nosso pastor. E agora a ovelhinha que foi expulsa pelos pastores humanos, encontra agora com o pastor divino. E o pastor divino, você crê no Filho do Homem? E o ceguinho diz, mas quem é, Senhor? Você já fez essa pergunta? Ô Senhor, quem é para que eu também possa crer? Ó Jesus, se manifeste para eu crer em Ti. Ó Jesus, eu realizo um milagre em minha vida. E agora Jesus chega para o ceguinho e diz, já o tens visto, é o que fala contigo. Jesus agora se apresenta para o ceguinho. E no momento que Jesus se apresenta para o ceguinho, o ex-ceguinho, né? Ex-ceguinho, eu vou parar de chamar o rapaz de ceguinho, porque agora ele não é mais ceguinho. O ex-ceguinho agora, ele se prostra e adora Jesus, o pastor divino. Queridos, se porventura eu estou pregando para alguém que não é reconhecido pelas pessoas, se você chega no meio das pessoas e você sente que você está sozinho, se você chega no meio das pessoas e parece que você é invisível, porque parece que tem momentos que a gente parece que é invisível. Às vezes eu levo algumas pessoas lá do meu serviço para as reuniões, os poderosos lá, e eu olho para mim e falo, Senhor, mas será que eu existo? Quando você estiver no meio dessas pessoas que não enxerga você, quando você estiver em meio de pessoas que não enxerga você, não vê você como pessoa, como gente, acredite no pastor divino, Jesus, porque Jesus é campeão em enxergar invisíveis. Tem uma citação que nós usamos muito, mas eu não gosto muito dela. Às vezes a gente chega assim, ó, quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Oh, querido, você não encontra Jesus. Ninguém aqui encontra Jesus, é Jesus que te encontra. É Jesus que vê você. Foi Jesus que enxergou você. Jesus que viu você. Se nós vamos lá para o Salmo 139, o salmista escreve e diz, Senhor, quando eu era ainda, sabe, alguma coisa sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia quem eu era. O Senhor já tinha os meus dias contados em tua mente. Jesus escolheu você. Jesus viu você. Ele enxergou você. E agora Jesus untou os teus olhos e os meus olhos e tirou de você a cegueira e agora você pode ver. Assim como Jesus fez com aquele ceguinho, aquele cego de nascença, Jesus, Ele quer fazer contigo a mesma coisa, querido. Mas você tem que ter fé para ir lá no tanque de Siloé e lavar os seus olhos para você ver. O salmista escreveu, desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Jesus quer fazer isso contigo, querido amigo, querido irmão. Jesus quer tirar você, quem sabe, de um cristianismo medíocre e te chamar para você viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que liberta, um cristianismo que te faça feliz. Jesus está querendo tirar você, sabe, de um cristianismo, quem sabe, de apenas de ouvir falar, para viver um cristianismo
com a maior experiência de intimidade com Ele. Cristo está te chamando, querido amigo, querido irmão, para testemunhar dele no meio de pessoas que não crêem nele. Se você precisa deste milagre na tua vida, esse é o momento de você clamar a Jesus e dizer: Senhor, me ajude a mostrar o Senhor no meio de pessoas que não acreditam em Ti. E aí interessante que, aí no meio dessas pessoas que, aí, não que as pessoas são ruins, gente, não é isso, tá? São boas gente, mas eles são tão poderosos que às vezes a gente passa invisível por eles. Mas um dia, esses dias atrás, a prefeitura lançou aí um projeto chamado Jornada do Conhecimento. E aí eles tinham lá que escrever alguns artigos. E foram escrever lá os artigos deles. A assistente social escreveu o seu artigo, as médicas lá escreveu o artigo dela, a psicóloga escreveu o artigo dela. Mas Deus tocou no coração daquela assistente social e chegou e disse: Ô Cláudio, eu queria que você escrevesse um artigo falando sobre a espiritualidade no cuidado. Queridos, e Deus me deu um dos artigos mais bonitos que eu já escrevi. E eu estou orando a Deus, porque já foi, esse artigo meu foi aprovado, já passou pela assessoria de imprensa da empresa e agora vai passar pela assessoria de imprensa da prefeitura. E se pelo menos 1% das pessoas dessa cidade de São Paulo ler o meu artigo, eu já vou ficar muito feliz, porque ali eu testemunhei que Jesus é o nosso modelo de cuidado. Amém? Jesus quer usar você também. Assim como ele usou o ceguinho no meio dos fariseus. Eu era cego, mas Jesus me curou. Jesus quer usar você no meio de pessoas que não crêem nele. São todos ateus, lá onde eu trabalho. Mas eu não sei por quê que alguém, um ateu, pediu para escrever sobre Deus. E está aqui no meu celular. Vocês querem que eu leia? Não vou ler não, que é meia hora. Mas eu estou feliz, porque Jesus, ele se manifesta para que você testemunhe dele. Sabe, queridos, nós temos uma sociedade aí fora. E assim como Jesus usou o milagre que ele fez na vida do ceguinho, ele quer usar você. Às vezes ele nem precisa que você fale, mas simplesmente que você mude o teu comportamento para que as pessoas possam enxergá-lo. Porque o ceguinho simplesmente caminhava e as pessoas diziam: mas não é aquele que estava cego pedindo esmola? As pessoas viram a mudança no ceguinho. E Jesus convida você, Jesus chama você, Jesus quer também usar você para trazer muitas outras pessoas para o seu reino. Jesus quer usar você também, queridos, para ser um veículo, um canal de milagre na vida das pessoas. Você deseja isso? Você quer se colocar à disposição de Jesus e dizer: Senhor, por favor, me usa do seu jeito. Eu estou à tua disposição. Se o Senhor deseja que eu apenas convide alguém para vir assistir o culto, que eu seja essa pessoa. Senhor, se o Senhor deseja que eu apenas vou visitar uma pessoa que está enferma, que eu seja essa pessoa. Mas que você se coloque à disposição de Cristo. Amém? Se você deseja isso, eu quero convidar você. E enquanto a Dani vai cantar um louvor, você aí onde você está, ore no seu coração. Converse com Jesus aí onde você está, enquanto ela canta.
e fala para Jesus aquilo que você precisa falar. Aquilo que você deseja que Ele realize em você. Se porventura eu estou pregando para alguém que está cego, como aquele ceguinho, mas eu estou dizendo aqui agora de vida espiritual, que você chega para Ele e diz: Senhor, me faça ver, me ajude a enxergar. Ore no seu coração enquanto a Dani canta. Entrego minha vida, Senhor, aos teus pés. E vou te pedir humildemente pros meus irmãos. Saúde, plano e bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os teus milagres, um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, vemos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os teus milagres. É um milagre, sim, é um milagre, Senhor. Eu quero receber teu milagre, Senhor. Se chama pelo seu santo nome. Confesse, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo teu santo nome, os teus maus caminhos e que procurares um milagre eu farei e que o salvarei. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres. Sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero
Jesus, ele é o Deus dos milagres. Usando uma linguagem hiperbólica, quer dizer, se fosse para escrever todos os milagres que Jesus realizou, todos os papéis do mundo não seria suficiente. Se a água do mar fosse tinta, também não seria suficiente. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele quer realizar um milagre em sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Obrigado por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, através dos louvores aqui cantados, através, meu Deus, das mensagens aqui apresentadas. Obrigado porque o Senhor quer realizar os teus milagres em nossas vidas. Por isso, Jesus, nós nos colocamos em tuas mãos. E nós, aqui nesta manhã, podemos dizer para o Senhor: Senhor, faça da nossa vida o que o Senhor achar melhor. Mas nos ajude a entender os teus milagres. Por favor, Jesus, nos leve para as nossas casas em paz. Em teu nome nós oramos.